Olá, boa tarde, tudo bem? Dando sequência aí com vocês ao capítulo 9, né, do Código de Ética da OAB, no nosso curso de Ética Profissional, que trata aí da parte boa, né, dos honorários advocatícios. E agora nós vamos tratar do artigo 49, né? O artigo 49 fala sobre a fixação dos honorários profissionais, né? E diz que eles devem ser fixados com moderação, atendidos os seguintes elementos. Primeiro, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas, né? Aí você também tem que analisar o seguinte: o trabalho e o tempo a ser empregado nessa causa. A possibilidade do advogado ficar, vamos dizer assim, impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Então, quer dizer, pode ser que essa demanda seja tão complexa, né, e tão abrangente que impeça o advogado de intervir em outros casos, né, ou de ter outros clientes ou terceiros em razão de assumir essa causa de desavir com terceiros ou com outros clientes em razão dessa causa, né? O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito que esse vai ter resultante do serviço profissional, né? Também deve levar em consideração o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço de cliente eventual ou de um cliente mais frequente ou ainda de um cliente constante, né? O lugar da prestação do serviço, se é o domicílio do advogado ou não, né? A competência do profissional envolvido, né? As exigibilidades que se tem com relação à competência profissional para cuidar da demanda e qual é a praxe do foro sobre trabalhos análogos, quanto que é cobrado para trabalhos análogos. Vamos aproveitar que nós estamos no 49 e vamos ver também na sequência o artigo 50. O artigo 50 dispõe o seguinte: na hipótese de adoção de cláusula cota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia. E, quando acrescidos de honorários da sucumbência, não pode ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Né? Esse artigo 50 ele é bastante óbvio. Né? Os honorários devem ser calculados e representados por pecúnia, e, quando acrescidos da sucumbência, não pode ser superior à vantagem que o próprio cliente vai aferir. Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional. Tem que ser em pecúnia, né, gente? Quando pecúnia é dinheiro, em espécie. Quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono em instrumento contratual outra forma, ou seja, tal forma de pagamento. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas ou outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Vamos aproveitar também, né, e já dar uma olhadinha no artigo 51. Dispõe o artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor em seu favor, né? Diz o parágrafo 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou
conforme haja sido ajustado entre eles. Parágrafo 2º, quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou seus tribunais de ética e de disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários da sucumbência entre advogados se faça, né, segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Então, o Tribunal de Ética, né, ou a ordem, se for o caso, pode ser chamado aí para mediar essa questão. Parágrafo 3º, nos processos disciplinares que envolver divergência sobre a percepção de honorários da sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação desses preliminarmente pelo relator, ou seja, o relator, caso isso se converta em um processo disciplinar, a divergência sobre percepção de honorários de sucumbência, deve ser tentada uma conciliação pelo relator preliminarmente, ou seja, antes de se proceder ao julgamento. Tudo bem até aí? Então, daqui a pouquinho a gente volta aí a partir do artigo 52. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.